Nessa aula nós vamos aprender um outro método de como fazer caixinhas, que ele é bem indicado para quando a altura da caixa ela começa a aumentar bastante. Então, se a gente pegar aqui uma das caixinhas que a gente fez até agora, a altura dela é uma altura pequena em relação aqui à própria caixa e às outras medidas. Se a gente pegar aqui uma outra caixa, que é uma caixinha que eu fiz para caneca, a gente já percebe que a gente tem aqui as medidas de comprimento e largura, que por sinal elas são iguais, mas que a altura a gente observa que ela já é bem maior, tá? E se a gente for fazer uma caixa dessa pelo método que a gente vem fazendo, o que acontece? Acontece que o papel que a gente vai precisar para fazer a base, ele é muito grande. Ele fica algo muito maior por causa da altura que a gente precisa acrescentar aqui. Então você pode fazer uma caixa dessa pelo método que a gente vem fazendo? Pode, né? Mas se de repente a gente tem aí pedaços de papel que pode aproveitar para fazer uma caixa, dificilmente a gente consegue fazer uma caixa dessa com pedaços de papéis pequenos. No método que eu batizei de caixa alta, a gente consegue pegar pedaços menores, colar um no outro e fazer a mesma caixa, tá? Só que não vai precisar que esse papel seja um papel inteiriço, você pode até fazer, mas você não precisa, você pode dividir essa tira no meio, aproveitando assim sobras de papel. E uma outra coisa interessante também no método da caixa alta é que quando a gente quer fazer um visor lateral como esse daqui, por exemplo, a gente não pode ter emendas aqui nas laterais. As emendas precisam ficar no fundo. Aqui, nessa caixinha aqui, a gente sempre vai ter a emenda em um dos lados, né? Então, se você quiser fazer um visor em uma lateral, vai precisar aí de repente, nesse método tradicional, mudar aí a abinha de lado. Em vez de cortar a abinha para o lado de cá, corta para cá para deixar essa lateral aqui livre para poder fazer a colagem do visor. Mas se você quiser fazer um visor de quina assim, aí já fica um pouco mais complicado, tá bom? Então é indicado fazer a caixa pelo método da caixa alta. Então, como que nós vamos começar aqui a fazer os nossos cálculos? Então, a base, ela vai ser em função da lateral, tá certo? Então, aqui a gente vai ter a lateral desenhada no nosso papel e não mais o fundo, né? Todas as medidas são importantes, mas a gente vai mudar um pouco aí o foco de onde que a gente vai desenhar. Eu vou redesenhar essa caixa. Essa daqui ela tem a medida de 10 por 10 por 10 de altura. Então, para deixar algo um pouco diferente, eu vou desenhar essa caixa aqui para caneca de 10 por 9 por 12 de altura, para a gente ter medidas diferentes para saber trabalhar. Porque quando as medidas, elas, principalmente comprimento e largura, elas são iguais, fica tudo mais fácil, tá? Então aqui só para você ver, essa aqui, né, comporta essa caneca, tá? Então aqui eu tenho o esqueminha, uma das medidas aqui da lateral vai ser 10 centímetros, a seguinte vai ser de 9 e a altura vai ser de 12. Eu vou desenhar aqui dois retângulos, representando essa lateral aqui de 10 centímetros e essa lateral de 9. E a gente vai desenhar um retângulo ao lado do outro, igual essa daqui, tá? Então eu posso desenhar um retângulo maior e aqui, ao invés de dividir o meio, eu divido um pouquinho para o lado. Sendo que aqui eu vou ter 10 centímetros, aqui eu vou ter 9 centímetros. E essa parte aqui vai ser a altura da minha caixa, que vai ter 12 centímetros. Então, feito isso, esse daqui vai ser somente duas das laterais. A gente vai precisar de dois papéis iguais a esse que a gente está fazendo para compor a base da caixa, tá? Feito isso, agora a gente vai
Se a gente já tem aqui duas das laterais, a gente tem que dar um jeito de criar aqui uma abinha, que é para que eu possa colar essas duas laterais nas outras duas e fechar a caixa, e também criar um fundo, tá bom? Então aqui dá para perceber que o fundo é colado e não mais as laterais, como é o caso dessa caixinha tradicional aqui. Então, como é que a gente vai fazer? E um dos lados você escolhe. Geralmente eu pego o lado da direita, eu vou criar aqui uma abinha de aproximadamente 1,5 centímetro. 1,5 centímetro, tá? E aqui a gente tem que criar duas abinhas também, que é para a gente conseguir fechar e formar o fundo. Como nós temos aqui as duas laterais com medidas diferentes, essas abinhas elas vão ter aí um comprimento diferente. Esse lado aqui ele é maior, então a abinha que vem para cá vai ser um pouquinho mais comprida. Venho aqui, esses cortezinhos a gente vai fazer depois, tá? Só pra gente visualizar. Aqui eu tenho uns 10 centímetros, essa abinha aqui vai ter a metade dos 10 centímetros, que é 5, mais 1 centímetro. Tá? Então aqui vai ficar com 6 centímetros. A abinha que vai ficar do lado de cá, ela vai cruzar aqui, ela vai ter a metade dos 9 centímetros mais 1. Então essa abinha aqui, ela vai ter 5,5 centímetros. Vou desenhar ela aqui, vai ser um pouquinho menor. Nesse caso, como as laterais elas têm uma medida muito próxima, se de repente for fazer aqui, se você quiser fazer tudo 6 centímetros, pode fazer, né? Não vai dar muita diferença. Só quando uma lateral é muito maior do que a outra, aí sim precisa seguir essa regrinha, tá? Porque assim, aqui vai 6 centímetros, não vai ultrapassar essa medida de 9, tá? E também não vai faltar, tá bom? Porque senão na hora que a gente for dobrar as abinhas para fechar, pode ficar sobrando. Quando sobra não é o problema, a gente vai lá e corta. Mas o duro é quando falta, né? Você fecha as abinhas e fica aí uns furos, você percebe que não fecha o fundo direito. Então aqui a gente já achou o tamanho do pedaço de papel que a gente precisa para fazer duas laterais. Somando tudo isso daqui, vamos lá. Aqui eu vou somar 12 mais a medida da abinha maior, que é 6. Então eu vou ter que esse lado aqui do pedaço de papel vai ser de 18 centímetros. E esse lado do papel aqui vai ser 10 mais 9 mais 1,5 centímetros. Então, vai ser de 20,5 centímetros. Eu falei aqui que você pode colocar de 1 a 1,5 centímetros. Se de repente aqui você não quer ficar trabalhando com meio, você pode colocar 1 centímetro aqui e arredondar para 20, tá? Então aí você vai a sua escolha. Eu gosto de trabalhar com 1,5 porque acho que fica uma largura bem legal aí para colar uma lateral na outra. Então aqui fazendo o contorno, a gente vai ficar aqui com um papel. Faltou a abinha aqui, ó. Pode esquecer da abinha, tá? Então a gente vai ficar aqui com um papel de 20,5 por 18, só que a gente vai precisar de 2 pedaços desse daqui. E aí depois, lá na hora que a gente for montar a caixa, a gente vai transferir essas medidas para ele. Se a gente fosse fazer essa caixa do modo tradicional, a gente ia precisar de um pedaço de papel de 33 por 34 centímetros. É muito grande,
Não é, mas já ultrapassa uma folha A4, por exemplo. Né? Se de repente você tem dificuldade de achar aquelas folhas grandonas de papel cartão ou de papel craft, já fica mais difícil fazer esse tipo de caixa aqui, já que você vai precisar de trabalhar com uma folha grandona. Dessa forma aqui você consegue pegar duas folhas A4, fazer uma para cada lado, né, e depois juntar. A tampa é feita do mesmo jeito que a caixinha tradicional. Então agora nós vamos montar a caixa que a gente projetou ali. E olha que interessante, eu tenho esse pedaço aqui de papel craft, tá? De gramatura 240. E se eu quisesse fazer a minha caixa através do método tradicional, eu ia precisar aqui de um pedaço de papel de 33 por 34 centímetros. Aqui, nessa medida aqui desse lado, eu até tenho uns 33 ou 34, mas aqui desse lado eu já não conseguiria o mínimo, que seria o 33, tá? Só que eu consigo, eu tenho essa tira aqui que tem 18 centímetros e mais de 40 centímetros aqui de uma ponta até a outra. E no caso a gente vai precisar de 18 por 20,5 centímetros. Quando a gente faz muitas caixinhas, é comum a gente ter assim pedaços de papel dessa forma. Eu consigo com esse papel fazer a caixa para caneca pelo método da caixa alta. Então aqui eu já tenho 18 centímetros. Eu vou medir aqui os 20,5. Eu já fiz aqui duas marquinhas. Vou separar ele aqui com risco e marco mais 20,5 centímetros. Já fiz as marquinhas aqui. E marco aqui os 18 centímetros que eu já marquei. Como eu tenho aqui todo esse pedaço de papel, eu poderia fazer a minha lateral toda inteiriça, né? Sem precisar cortar dois pedaços e fazer uma das emendas. Mas eu vou fazer com dois pedaços, que é para você ver como que faz, tá? No caso, se eu fosse fazer inteiriça, eu ia retirar aqui uma das abinhas, tá? Então, de todo esse pedaço aqui, eu ia retirar 1,5 centímetro, tá? Então aqui eu fiquei com dois pedaços de papéis iguais. Eles estão medindo aqui 20,5 por 18. Agora eu vou pegar um deles, vou pegar aqui o meu esqueminha da base e vou fazer a marcação das medidas. Lembrando que a gente deixa bem marcadinho, né? 20,5 centímetros é correspondente a essa parte aqui e os 18 correspondente a essa parte aqui. Eu escolho um dos lados, eu vou escolher o 20,5 e verifico que eu tenho que marcar 10 centímetros, 9 centímetros e 1,5 centímetros daqui para cá. Então eu venho aqui, eu posso alinhar aqui à esquerda e contar 10 centímetros. Posso vir com lápis marcando, posso vir direto vincando com o estilete. Fiz aqui o vinco. Aí eu posso vir a partir desse vinco, medir 9 centímetros ou medir 1,5 centímetro a partir daqui. Desse lado aqui já tá ok, eu vou virar o papel e verificar aqui que eu tenho duas medidas. 12 centímetros e a medida das abinhas. Eu vou pegar a maior e marcar 6 centímetros, tá? Então, da esquerda para a direita.
Vou marcar 12 centímetros aqui. E aqui eu já tenho os 6 centímetros, tá? Aqui a minha abinha ela pode ter 5,5 centímetros. Se eu deixar 6 nesse caso, não vai me dar problema. Mas eu vou fazer aqui a marcação para tirar um pedacinho aqui, só pra gente fazer certinho aqui como a gente calculou. Já vem aqui, eu vou separar essas duas abas, tá? Então eu vou ficar aqui, você percebe que na prática, para essas medidas não faz muita diferença, tá? Mas se de repente esse lado aqui, ao invés de ser 9 fosse 18, aí ia fazer diferença, tá? Então eu separei essas abas aqui, eu separo essa daqui também. Essa partezinha da aba eu não vou precisar, então eu posso retirar ela daqui. Aí aqui a gente vai vir aqui e dar um pique nas abinhas. Para ficar mais bonitinho, se você quiser, você pode cortar essa daqui e vir aqui para deixar como molde, porque essas abinhas aqui, as maiores, elas vão ficar em evidência. Uma delas, né? Então se a gente cortar assim, vai ficar mais bonitinho. E aqui a gente corta a pontinha também. Então aqui eu tenho uma lateral e eu vou fazer o mesmo processo com a outra. A gente verifica aqui como ficou o nosso pedaço de papel com o nosso esqueminha, né? Ficou bem parecido. Então aqui a ideia é a gente colocar aqui fita dupla face, grudar um pedaço no outro e esse pedaço aqui ele vai fechar a caixa. Só que antes a gente vai fazer o visor. Tá? Então a gente vai pegar um dos pedaços para fazer o visor. Se você quiser fazer o visor só em um ladinho, você pode escolher aí. Geralmente você pega o lado maior, tá? Você cria aí uma moldura de 1,5 centímetro, retira o miolinho, cola o acetato com fita dupla face e tá tudo certo. Esse daqui também não é diferente, a única coisa que a gente vai considerar as duas partes. Então eu vou fazer aqui uma moldura de 1,5 centímetro. E aqui a moldura nas partes menores eu vou fazer de 2 centímetros. Para não ficar muito fino aqui na estrutura da caixa. Desenhado aqui a moldura, a gente vai retirar esse miolo com régua e estilete, vai colar aqui o acetato com fita dupla face do mesmo jeito que a gente faz com as caixinhas tradicionais. Então eu tenho aqui o pedaço do acetato, aqui nessas bordas de 1,5 eu vou colocar metade da fita dupla face e nas bordas maiores eu vou colocá-las inteiras. Agora aqui eu vou precisar dobrar o acetato para fazer a quina, bem aqui. Então o que eu costumo utilizar para vincar o acetato é uma agulha de crochê como essa daqui. Então eu alinho aqui pelas dobras do papel craft e passo a agulha de crochê. Aí eu vou ajudar a dobrar com a mão, aí eu venho com a tampa de caneta para ajudar a reforçar. Aí agora a gente vai fazer a montagem de toda a caixa. Agora vamos colocar a fita dupla face aqui nessas abinhas.
gente vai colocar do lado de fora, né? Porque a gente vai fazer a colagem assim. Essa linguetinha vai ficar para dentro. Retiro aqui o excesso. Aí vou retirar a proteção de uma. E eu posso alinhar, colocando aqui bem certinho. Eu passo a tampa de caneta para reforçar bem. E agora eu vou retirar a proteção da outra abinha. Vou vir aqui com a outra lateral por cima. Alinho bem e passo a tampa de caneta. Tá, ó, como essas laterais elas não são iguais, então não queira forçar aqui, né? Porque essa daqui é maior do que essa, por isso que ela tá assim. É só pra gente conseguir fixar bem. Tá? Então a gente tem aqui a caixa, a parte de cima ela já tá legal. A gente vai virar ela aqui. Então aqui na parte do fundo a gente tem aqui como se fosse aquelas caixinhas de comida chinesa, né? Então a gente vai pegar uma abinha e a abinha oposta e colar. Tá? Depois a gente vem com as duas outras abinhas. Vou utilizar aqui cola branca. Aí eu venho com a outra abinha, passo um pouco de cola aqui em cima, perto da beiradinha, aí eu viro, forço, aí eu venho com a outra abinha aqui, posso passar um pouco mais, viro aqui e forço. Então, uma vez que já aderiu, a gente pode deixar ela aqui secando. Se você perceber que o papel está um pouco resistente, então você pode colocar alguma coisa aqui dentro para ajudar a secar. Enquanto seca, nós vamos fazer a nossa tampinha. Então, só para a gente verificar aqui as medidas, aqui um dos lados ficou com 9, o outro ficou com 10 e a altura ficou com 12. A tampinha a gente vai fazer do mesmo jeito que as caixinhas tradicionais. Então, eu já fiz aqui o esqueminha. A partir da medida de 10 por 9, eu criei aqui um esqueminha, coloquei 10 mais 2 milímetros lá da espessura do papel, coloquei aqui 9 mais 2 milímetros, né, 2 milímetros para os dois lados. Defini que a altura da minha tampa vai ser de 2 centímetros, então adicionei 2 centímetros aqui, 2 centímetros aqui, 2 aqui e 2 aqui. Fazendo a somatória, 2 mais 10,2 mais 2 dá 14,2 e aqui 2 mais 9,2 mais 2 dá 13,2. Então, para minha tampinha, para essa caixa, vou precisar de um papel de 14,2 por 13,2. Então aqui eu já cortei o papel da tampa, conferindo 14,2 por 13,2. Vou fazer a marcação aqui das bordas de 2 centímetros. Aqui, como eu já tenho o visor na base da caixa, eu não vou fazer o visor na tampa. E aqui eu vou cortar as pontinhas e já colar.
Agora eu vou deixar minha tampa secar um pouco, já já a gente vai ver o encaixe final. Aqui, tampa encaixando direitinho na base. Agora vamos colocar a caneca. Essa caixa ela ficou bem justinha porque eu queria fazer algo diferente. Geralmente para caneca eu costumo fazer a caixa quadrada mesmo, tá? Que aqui tem 10 por 10. Então, para a gente trabalhar com medidas diferentes nas laterais, eu coloquei aqui 10 por 9. Essa caixa aqui também ela tem um pouco mais de altura do que essa daqui. E uma coisa muito interessante nesse tipo de caixa é que você pode subir e descer a altura sem muita dificuldade, tá? Se você tá lá no seu projetinho, você tem esse projeto já que a gente fez junto. Você quer que a caixa ela tenha 15 centímetros, é só você vir aqui e puxar para 15 centímetros e recalcular essa parte aqui, tá? Então é diferente da caixa tradicional, que quando a gente quer aumentar a altura, a gente tem que fazer o cálculo ali de tudo, de toda a base e calcular o papel todo, tá certo? Cada um tem as suas facilidades, as suas dificuldades, mas com o treino a gente vai pegando o jeitinho de cálculo de cada um e vai adequando melhor aos produtos que a gente tem. E mais um modelinho de caixa, um método diferente, e nos vemos na próxima aula.